Olá, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com os amigos. Manaus, 28 de setembro. A gente está justa. Acontece, ao vivo, acontecem essas coisas. Professor, eu acho que tem um segundo equipamento e tal, tem que diminuir um pouquinho aí a intensidade pelo volume, deixar só um deles funcionando e sai legal. Mas eu creio que já está ajustado aí. Mas, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Queria dar uma olhada aqui pelo chat e agradecer a presença do Alan Marques, do Sidney, Juliano, Luzinete, Anderson, Ana Júlia, Eucilene, Daiane, Carla, muito obrigado, Melissa, pela presença de vocês. A presença de vocês nos alegra muito. E eu queria comentar com vocês que a terça-feira, para mim, nesse período, é prazerosa por esse encontro com os amigos. Gostaria de me congratular com eles. Boa tarde, professor Márcio Gomes. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, professor Alisson. Boa tarde. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E, assim, eu sou um camarada muito motivado para que a gente possa levar essa mensagem, de repente, tentando trazer os nossos alunos para a participação em Olimpíada de uma forma geral. E hoje a gente vai conversar sobre as Olimpíadas Brasileiras de Física, né? Aqui no Instituto a gente coordena a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronauta. O professor Fabrício, junto com o professor Márcio Gomes, tocam aí a Olimpíada Brasileira de Física. E, aconteceu por esses dias, você, professor Márcio, a Olimpíada Brasileira de Física, procede? Isso. Há poucos dias atrás, então, a sequência bem prazerosa do que a gente está fazendo, e hoje a gente vai ter o professor Ivan falando um pouco da vida dele, da experiência dele, e assim, eu estou feliz por ele estar conosco aqui, e motivado para continuar até o final. Espero que vocês também permaneçam conosco e segurem a onda até o fim da palestra. Queria comentar com vocês que o projeto que a gente desenvolve acontece todas terça-feira, às 15 da tarde, horário Manaus. É uma parceria do Mestrado Nacional Profissional no Ensino de Física Polo 4, da qual o professor Márcio Gomes coordena, e a nossa licenciatura em Física aqui do IFAM. Então, terça-feira sim, terça-feira não, a gente tem um encontro prazeroso, um bate-papo amigável, sempre trazendo uma coisa nova, boa para você. No dia de hoje, a gente vai interagir com uma palestra voltada aí para o aluno do ensino médio. Perfeito, professor Ivan? Olha, semana passada a gente estava aqui com um amigo nosso lá do Cinepem falando a respeito da escola Elon. E aí eu queria motivar você a dar uma olhada nessa palestra, porque se você está aí ainda no ensino médio, se você gosta do que a gente faz, gosta de estudar física, você tem uma oportunidade de ir para uma escola bem avaliada, que vai te levar, vai te dar hospedagem, vai te dar alimentação para você estudar. E você emenda o que está fazendo lá e já sai um cientista de lá. Ó, a gente tem hoje a presença do professor Alisson. O professor Alisson está lá no ITA, fazendo o mestrado dele, com certeza depois do ar, terá o doutorado, né? O professor Fabrício, também participativo aqui do evento, ele teve um probleminha, foi precisar se despedir de um amigo lá que ele perdeu no dia de hoje. Meus sentimentos, professor Fabrício. O professor Elise também faz parte do projeto, sempre está conosco. E, assim, sou muito grato pela participação dos amigos que agora já estão bem significativos aí na chat da gente. Não esqueçam de perguntar, não esqueçam também de fazer a inscrição de vocês lá no nosso canal, para que vocês sejam notificados pelos eventos que nós vamos ter aqui no futuro. Bacana? Um abraço a todos. Eu queria passar a palavra ao professor Márcio, que vai apresentar o professor Ivan. Professor Márcio, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Kleber. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, professor Ivan. Desde já, professor, em nome do Instituto Federal do Amazonas, e também do mestrado, também, na qual eu coordeno, onde eu ia para formar professores do ensino médio, né, qualificar mais o professor do ensino médio, e essa palestra aí vai ser de muita valia aqui, tanto para os alunos do IFAM, quanto para os professores, né, também, que vão se empenhar aí nessa parte das Olimpíadas.
E agradeço muito aí o seu aceite no nosso convite, o Alisson, né, que indicou, o Alisson que está fazendo doutorado lá no ITA, e ele que indicou o professor. Eu já tinha um livro seu também aqui, já tinha, eu comprei, acho que faz um ano que eu comprei seu livro, né, e quando o Alisson indicou, eu disse, puxa, do Ivan Guilhom, quando eu olhei, isso aqui mesmo. Então, boa pedida aí, Alisson. Obrigado pelo convite, pela ideia aí, tá, Alisson? Pela dica. Eu vou apresentar aqui um pouco do professor Ivan Guilhom. Deixa eu... Então, o professor Ivan Guilhom, né, ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, e depois ele fez o doutorado, e doutorou-se também no ITA em Física Atômica e Molecular. Ele não fez mestrado, né, foi direto para o doutorado, e ele é autor de vários artigos científicos de revistas internacionais, e como aluno, né, ele conquistou várias premiações em Olimpíadas Científicas, né, e ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física em 2007, 2009, ele é bicampeão aí olímpico brasileiro, ganhou também a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Física em 2009, primeiro lugar no prêmio IFT de Jovens Físicos em 2012, e 2 vezes também foi agraciado com o 3º prêmio na Competição Internacional de Matemática na Bulgária, em 2012 e 2014. E desde 2007 ele se envolve com as Olimpíadas de Física, e hoje ele atualmente é professor do ITA, né? E nada mais, nada menos, para falar aí para dar um panorama para a gente aí das Olimpíadas, o professor Ivan Guilhom, que conhece muito bem sobre Olimpíadas, né? De Física, principalmente. Então, professor, o senhor aí tem aí uma média aí de 50 minutos para expor aí sua apresentação. E mais uma vez eu agradeço, e agradeço a todos que estão nos assistindo aí, que nos acompanham toda quinzena. Tá? O ano passado era toda semana, né, Kleber? O ano passado a gente fez toda semana, foi bastante trabalhoso. Esse ano a gente está por quinzena, tá? Mas desde já eu agradeço a todos que nos acompanham aí, tá? Obrigado, professor. Tá com o senhor aí a palavra. Ok, então, muito obrigado, Márcio, Kleber e Alisson, pelo convite. A gente é um grande prazer estar aqui falando sobre um assunto que é muito caro para mim, né? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de Olimpíadas de Física, mas Olimpíadas em geral. Participei de várias, eu costumo brincar que quando eu era aluno do ensino médio, eu fazia as Olimpíadas, todas que aparecessem na minha frente eu fazia, né? Se tivesse a Olimpíada de corte e costura, eu estava ali na competição, assim, gostava muito dessas Olimpíadas de conhecimento. Cresci nelas ao longo do meu ensino médio, e isso aí teve consequências, né, para a minha vida, bem claras, assim. Então, alguns momentos da palestra eu vou pedir licença para vocês, vou falar um pouco de mim, a minha experiência pessoal, né, de como essas Olimpíadas me levaram, o que elas ajudaram a me encontrar ali, a constituir minha carreira, né? Então, realmente, eu não consigo pensar muito, de fato, minha carreira como físico, como professor, assim, sem pensar nas Olimpíadas Científicas, né? Eu gostei que eu continuo trabalhando com isso. Depois que eu virei professor, hoje em dia eu trabalho assim, com a organização de algumas Olimpíadas, né? São PT, sou coordenador estadual aqui em São Paulo, da Olimpíada Brasileira de Física, né? Então, o Torneio Brasileiro de Física me ajuda a realizar. A Ibero-Americana agora está sendo realizada aqui no Brasil, então agora eu estou me envolvendo agora do outro lado do batente, né? Mas é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto, e espero que eu consiga apresentar um pouco esse mundo para vocês, né? E o que ele pode trazer. Então, o nosso roteiro, né, o nosso sumário vai ser basicamente um pouquinho da questão pessoal, vou complementar um pouco do que o professor Márcio falou, mas bem breve, né? Então, um pouco do que sou eu, de como é que vim parar nesse mundo de Olimpíadas. Vou falar um pouco das Olimpíadas nacionais, certo? De quais competições existem, que podem ser realizadas, né, por um aluno de ensino médio, de ensino fundamental, né? Então, naturalmente, as escolas vão se inscrevendo em uma ou outra competição, mas às vezes nem sabem da existência de alguma Olimpíada que tem um formato diferente, né? Então, a minha ideia é realmente dar um panorama, né? A gente vai subir ali no monte e vai olhar, né, todo esse terreno aí de Olimpíadas científicas que existem para ser explorado.
No ponto 3, eu vou falar das Olimpíadas Nacionais. Tá? Então, algumas Olimpíadas Nacionais, elas te dão acesso para competições nacionais. Então, eu vou apresentar quais Olimpíadas o Brasil participa. E também, nesse ponto, eu vou apresentar Olimpíadas de Física universitárias, que existem, né, são menos conhecidas, mas que, eventualmente, podem ser de interesse para muita gente que está assistindo por aí. E, pessoalmente, muita gente vem me perguntar, às vezes, porque não sabe nenhuma informação sobre Olimpíadas universitárias. Então, eu vou falar sobre as universitárias, que, em geral, são internacionais, e as de ensino médio internacionais. No quarto momento, eu vou falar um pouco de relatos, assim, relato da minha vida, no que isso aí me deu um norte para eu seguir com minha carreira. Eu vou falar dos meus colegas que viajaram comigo para Olimpíadas Nacionais, né, um pouco sobre outros colegas mais jovens, né, então, e oportunidades em vestibulares com vagas olímpicas, etc., né, que podem ser interessantes para um aluno ali que está cursando ensino médio. E, finalmente, um convite para aqueles professores que tiverem interesse em se preparar para preparar seus alunos, se tiverem interesse em se inscrever, né, algumas dicas gerais, assim. Essa parte está bem breve, né, mas a gente pode complementar, eventualmente, algum ponto no final. Sintam-se à vontade para fazer perguntas ao longo da palestra, eu posso ir respondendo uma coisa ou outra, mas no final eu vou guardar esse tempo aí. A gente pode começar por uns 15 minutos, por aí, sobre eventuais dúvidas ou curiosidades que vocês têm. Tá bom? Então, esse é o nosso cronograma. Então, primeira coisa, a pressão pessoal, né? Então, assim, quem eu sou, como é que eu entrei nesse mundo de Olimpíadas e o que eu faço nele, né? Então, eu vou falar isso pessoalmente, porque, assim, é muito difícil falar de Olimpíadas científicas, para mim, sem falar um pouco em primeira pessoa, porque, realmente, eu cresci, né? Quando eu conheci física, eu fui ali participando de Olimpíadas e fui criando gosto por isso. Então, realmente, essas competições realmente me ajudaram a conhecer melhor a física, entender que eu gostava disso, e posteriormente virei professor, pesquisador, né, em física. Tá? Então, eu comecei ali a minha vivência de Olimpíadas de Física com a Olimpíada Brasileira de Física, que é o que a gente chama de Olimpíada de Entrada, né? Ela é de amplo acesso, então qualquer aluno de ensino fundamental, a partir do 8º ano até o ensino médio, pode se inscrever. Antigamente, a gente tinha exigência de uma inscrição por escola, mas hoje, até independentemente, ouro não pode se inscrever. E aí eu fui ouro em 2007 e também em 2009, né? Então, o primeiro ano do ensino médio e o terceiro ano. Nesse primeiro ano do ensino médio, eu me classifiquei, né, devido à medalha de ouro, para o que a gente chama de seletiva das Olimpíadas Nacionais. Então, é um outro funil que a gente entra. Vou falar um pouco mais para frente em detalhes, que me acabou jogando para o time brasileiro da Internacional de Física, né, que seria a Seleção Brasileira de Física. São 5 alunos que podem representar o Brasil em uma competição internacional, né, que foi 2009, meu terceiro ano do ensino médio. Foi no México, né, na época também tinha uma epidemia de gripe, né, na época era a gripe suína, e eu fui lá para o epicentro da gripe suína competir, e acabei trazendo uma medalha de prata para o Brasil. Então, naquela época, o Brasil estava consolidado ali, ganhando medalha de bronze, tinha acabado de ter uma medalha de prata. No meu ano, a gente teve 2 medalhas de prata, e hoje em dia o Brasil continua se desenvolvendo. A gente agora já traz medalhas de ouro aqui para casa, né? Depois de 2009, eu estava concluindo o ensino médio e acabei virando treinador de alunos olímpicos também. E fiz desde 2009, saindo do ensino médio, até 2018. Então, tive essa experiência como professor, acabando de sair do ensino médio. Então, realmente, eu acabei me descobrindo nesses treinamentos como professor. Então, realmente, as Olimpíadas também me ajudaram, além de descobrir que eu gostava de física, que eu gostava de ensinar física. E aí, de alguma forma, eu fui ali ajudando alunos olímpicos em São José dos Campos. Eu sou de Fortaleza, então, quando eu voltava para casa, eu acabava sendo convidado a dar aula para alguns olímpicos da minha cidade, certo? Lá em Fortaleza, no Ceará, a gente tem uma cultura bem forte de Olimpíadas e que eu tento espalhar isso para onde eu vou, né? E depois que eu fui também na universidade, né?
eu continuei participando à medida que eu podia de Olimpíadas Universitárias. Que aí eu fui procurar o que tinha para eu fazer ali em termos que fosse mais ou menos parecido com uma Olimpíada de Física, né? E eu descobri que tinham essas competições universitárias aí, por exemplo, o Prêmio de Jovens Físicos, que ele é organizado pelo IFT, da Unesp aqui em São Paulo, mas também agora é realizado no Peru. Se não me engano, tem mais algum país que ele é realizado também, mas é uma prova que, eventualmente, se algum professor em outro local do Brasil tiver interesse em aplicar a prova, né, eu tenho certeza que os coordenadores do prêmio terão maior prazer em criar outros polos de aplicação. Eu sei que existe um, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, mas aí vai do interesse de coordenadores locais em participar e implementar essa Olimpíada, né? Então, esse é o meu histórico aí com a Olimpíada. Em termos de formação, o professor Márcio falou muito bem, né? Do ensino médio, fui para o ITA, fiz graduação em Engenharia Eletrônica. Saindo de lá, do meu terceiro ano, comecei a fazer, terceiro ano de graduação, comecei a fazer iniciações científicas. Eu trabalho com simulação computacional de materiais bidimensionais e outros semicondutores. Fiz meu doutorado no ITA em física atômico-molecular, com estágio de pesquisa na Alemanha. Lá na Alemanha, eu tive o prazer de, no grupo de pesquisa que eu trabalhei, eu era colega de um amigo que eu fiz na Olimpíada Internacional. Então, eu encontrei ele e eu falei assim, cara, eu já te vi em algum lugar, sendo que ele era português. Eu falei, cara, onde é que eu conheço português na minha vida? Assim, a gente descobriu que nós fomos a uma mesma Olimpíada Internacional lá no México, né? E hoje em dia eu virei professor do Departamento de Física do ITA, né? E hoje em dia eu divulgo Olimpíadas de Física, né, através de um livro que eu tenho, né, o Física em Nível Olímpico, uma coleção de problemas para pegar um aluno e levar ele a esse nível de Olimpíadas internacionais, nesse nível olímpico. Participo de organização de Olimpíadas, né, a OBF, a Seletivo das Olimpíadas Nacionais, YPT, e também faço divulgação científica no canal Nível.olímpico, né, no Instagram, e também tem um canal aqui no YouTube em que eu compartilho alguns vídeos falando um pouco sobre Olimpíadas, sobre experimentos. A gente tem uma série de 36 experimentos aí que eu faço tanto experimento quanto análise e compartilho algumas das minhas aulas que eu dou, seja no ITA ou fora dele. Certo? Então, mais ou menos essa minha trajetória ali na Olimpíada como aluno, para onde é que ela me levou, em poucas palavras, e agora como é que eu volto a trabalhar e contribuir nesse universo, né? E aí, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer para ter esse panorama das Olimpíadas Nacionais é, de fato, elencá-las, né? Dar nome aos bois. E eu vou ali identificar algumas Olimpíadas, né? Existem no Brasil várias Olimpíadas do Conhecimento, dezenas. Meu colega ele já fez uma triagem disso, falou que tem 93 que ele conseguiu rastrear, então 93 competições, Olimpíadas, torneios, né, de conhecimento espalhados pelo Brasil, e eu tomei algumas aí que tivessem uma maior afinidade com física, certo? Aqui no Brasil. Então, elas têm várias particularidades que a gente pode explorar aqui. Eu busquei aqui trazer uma visão geral, mas é claro que eu não vou saber de bate-pronto falar para vocês cada detalhe de regulamento em cada competição. Eu também falei apenas de Olimpíadas de projeção nacional. Existem várias ainda estaduais, certo? Então, por exemplo, lá no Ceará a gente tem a Olimpíada Cearense de Física, aqui em São Paulo existe a Paulista também, existe no Rio Grande do Sul a Rio Grandense, eu acho que provavelmente deve existir uma do Rio de Janeiro de Física também, eu sei que existe com certeza a de Química, então, eventualmente, aí eu já desisto de realmente acompanhar todas as Olimpíadas, porque procurar encontrar informações sobre cada uma delas para cada estado e unidade federativa fica bem difícil, né? Mas, de maneira geral, atentem-se para o calendário de cada uma delas tem o seu calendário próprio, com tempo de inscrição, eventuais pagamentos de taxa, né? Agora que eu sou coordenador estadual, eu brigo bastante com isso no calendário, né? Que às vezes você pode perder uma participação por causa disso. Existem Olimpíadas individuais
e também grupo. Então, é falso você dizer que essas Olimpíadas aí levam o aluno a ser muito individualista, né? Porque algumas delas têm explicitamente um trabalho em grupo cooperativo. As regras de inscrição são variadas, certo? Tem algumas que você precisa inscrever a escola, outras não. Alguns grupos você pode misturar escolas diferentes, até estados diferentes. Algumas você tem divisão em níveis de competição distintos, alguns por ano escolar, outros têm um limite de idade. Então, algumas Olimpíadas são até, por exemplo, 15 anos. Algumas são apenas com teoria, com provas. Outras, você vai ter teoria e experimento, né? Algumas você vai ter uma prova, como a gente está ambientado na escola, né? Que você precisa marcar, ou você precisa redigir uma solução. Outras você precisa formular uma apresentação, e você tem meses para preparar sua apresentação e apresentar para um júri. Outras você tem um desafio ali, compactado em 2 dias, você precisa resolver aquele pepino lá em poucos dias no final de semana. Algumas são só de física, outras você vai ter uma interdisciplinaridade mais forte, né, misturando com a biologia, com química, astronomia, história. Então, assim, tem muita diversidade aqui, né? E outras são fechadas em si, certo? E algumas te levam, né, abrem a possibilidade de competir em Olimpíadas nacionais. Então, existem essa diversidade de aspectos que vocês podem explorar em cada uma delas, né? Então, tendo isso em mente, vamos dar nome aos bois aí. Tá? Então, algumas Olimpíadas nacionais que existem, né? Você tem a Olimpíada Nacional de Ciências, que começa ali desde o 6º ano do ensino fundamental. Realmente, o pessoal que está ali começando a estudar um pouco de ciência já pode participar das Olimpíadas, né? Até o 3º ano do ensino médio. E ela é uma das interdisciplinares, né? Então, abrange astronomia, biologia, física, até história e química. Tudo bem? E ela tem aplicativos que geram simulados para quem quer estudar, né? Então, é uma coisa bem interessante. Ela é relativamente nova, né? A segunda que eu posso comentar é a Brasileira de Ciências. Então, ela tem um limite de idade até 15 anos. Tá? Então, o aluno ele pode ter, no máximo, 15 anos, não importa o ano dele escolar. Eu já vi alunos ali desde 9º ano até 2º ano do ensino médio conseguindo participar dessa Olimpíada, e todos eles fazem a mesma prova, é nível único, né? Só importa a idade, todos eles competem. E ela dá acesso à Internacional Júnior, né? A Olimpíada Internacional Júnior de Ciências, né? JSO, que tem também esse trio, né? Física, Química e Biologia. A Olimpíada Brasileira de Ciências e a Olimpíada Nacional de Ciências, elas são basicamente provas, né? Provas teóricas, certo? E as duas, se eu tiver que falar mais ou menos aqui para vocês, seriam realmente provas que lembram em algum grau, talvez vestibulares mais antigos, assim, uma coisa como hoje em dia a gente tem na Unicamp, o FUVEST, né? Mesmo para esses de 15 anos. Então, realmente, o desafio desses de 15 anos é você chegar nesse nível aí e se aprofundar mais, certo? Em terceiro lugar, tem a YPT Brasil, que é uma Olimpíada assim, bem sui generis, né? Então não tem prova aqui, são problemas que você tem meses para resolver em grupos. Tá? Então, um grupo até de 6 pessoas, se eu não me engano, e você pode misturar escolas diferentes e realizar tanto experimentos e explicar teoricamente o que acontece aí. Tudo bem? E dar acesso à YPT Internacional. E aí, essa Olimpíada, eu vou falar um pouquinho mais para frente do formato dela, que é em formato de debate, certo? Outras Olimpíadas nacionais que existem, eu acho que essas duas são as maiores, né? A número 4 seria a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Como o nome diz, é necessário ser uma escola pública para participar delas, né? Ela é aberta a partir de alunos do 9º ano, finalzinho do ensino médio. É organizada pela Sociedade Brasileira de Física, SBF, e dá acesso às seletivas das Olimpíadas Nacionais. Tá? Então, eu já comento um pouco mais sobre isso.
Aí eu estou deixando, sim, os links para vocês irem pesquisando cada uma dessas se tiverem interesse, né? A 5 é a Olimpíada de Física mais tradicional do nosso país, que é a Olimpíada Brasileira de Física, que ela já tem ali mais de 20 anos, tá? Que é mais ou menos a idade aí que esse mundo olímpico existe na física, né? Que é aberta a partir do 8º ano de ensino fundamental, nível 1, 8º e 9º ano de ensino fundamental, nível 2, 1º e 2º ano, e o nível 3, 3º ano, e para cursos técnicos que tem um 4º ano, né? O 4º ano também fica ali com o 3º. E ele também dá acesso a Olimpíadas Internacionais. Também é organizado pela SBF, né? E essa aí é uma Olimpíada que eu faço parte do Comitê de Coordenadores Estaduais, pelo estado de São Paulo, que eu moro hoje em dia. O 6º já é o Torneio Brasileiro de Física. Esse torneio já não é tão aberto quanto as demais competições. Então, para você participar do Torneio Brasileiro de Física, você deve ter se classificado ou pela OBFEP ou pela OBF, né? Os melhores classificados entram num funil que são as seletivas das Olimpíadas Nacionais, e esse funil ele conduz ao Torneio Brasileiro de Física, que é basicamente a competição que vai dizer para a gente quem vai ser o time da Olimpíada Internacional, quem vai ser o time da Olimpíada Ibero-Americana, quem vai ser o time da Olimpíada Europeia, que o Brasil participa como convidado especial. E aí eu vou falando um pouquinho mais adiante, né? Mas tenha em mente que existem algumas Olimpíadas de acesso livre e outras que você precisa passar por uma certa classificação em competições intermediárias. E aí o apoio a essas Olimpíadas, né, se dá de várias maneiras, né? Então, o CNPq ajuda com o financiamento de várias dessas Olimpíadas, certo? Via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tudo bem? Então, quem banca muitas dessas Olimpíadas são esses órgãos de fomento. Universidades federais, geral, dão apoio para a realização, seja, às vezes, de estrutura, seja de maquinário, salas, espaços, ou até os professores que organizam, né? Em geral, estão vinculados a algumas dessas universidades federais. Sociedades científicas, como a SBF, né? A Sociedade Brasileira de Matemática também atua bem forte nisso, a de Química também. Outras, eventualmente, podem ser organizadas por organizações independentes. A YPT, ela existia no Brasil até 2007, teve uns anos aí de vácuo de organização, e um grupo de ex-olímpicos montou uma pessoa jurídica e trouxe de volta ao Brasil. Então, realmente, outros torneios, às vezes, são montados por ex-olímpicos. Então, realmente, é um ecossistema ali bem aberto a pessoas que querem contribuir de alguma maneira, né? Então, hoje em dia, tem dezenas aí, e surgem a cada dia outras Olimpíadas, e realmente vivo nesse mundo e sempre tem uma novidade aí que me aparece. Agora, as Olimpíadas Internacionais, né? Então, isso aí é um pequeno recorte do que existe no Brasil. E aí, o que existe para fora do Brasil que a gente pode acessar via essas Olimpíadas? Então, antes do ensino médio, né, eu vou falar das Olimpíadas universitárias, né? Então, eu coloquei isso nas internacionais, que basicamente as Olimpíadas universitárias que existem aqui no Brasil, todas elas apontam, de alguma maneira, para competições internacionais. Então, uma delas é o prêmio ICTP, SAI-FR, né, que também é organizada pelo IFT, aqui da Unesp, que é o Prêmio Jovens Físicos, tá? Então, tipicamente, ele era por limite de idade, até 21 anos. Eu participei dele por 3 oportunidades na minha graduação, hoje, e é aberto para estudantes de qualquer curso. Então, você não precisa ser bacharel ou licenciatura em física, né? Eu era estudante de engenharia e participava da competição, e, eventualmente, qualquer aluno universitário pode participar dessa prova, né? Então, ela é bem pesada, conceitualmente falando. São 6 problemas, cada um de uma área da física, né? Mecânica analítica, eletromagnetismo, mecânica quântica,
física e estatística, relatividade e física matemática. 6 problemas para serem feitos em 4 horas. E aí participam alunos do Brasil, do Peru também, né? Não sei se outros países já estão entrando aí nessa competição, mas ela já tem uma projeção internacional. Existe também a Olimpíada Latino-Americana Universitária de Física, que participam países de Cuba, México, Nicarágua, Peru, Chile, Argentina, Brasil, né? Eu sou coordenador local aqui no ITA, então eu organizo essa Olimpíada no ITA. O ITA, puxando um pouco da merchan de onde eu venho, né? O ITA ele é a universidade que mais tem premiados em toda a América Latina, mesmo sendo um instituto de engenharia, não de física. Então, muitos dos nossos alunos gostam de Olimpíadas durante o ensino médio. Alguns gostam e falam para mim que nunca participaram, né? Em geral, o que eu falo para sempre que alguém fala assim, eu estou no 3º ano do ensino médio e nunca participei, será que não é tarde demais? Não. É tarde se você não participar, você nunca vai ganhar nada. Nem é experiência, mas eu acho que é uma experiência válida, sim, para qualquer aluno que esteja ali apto a participar desses eventos, né? E é uma coisa que você pode ir ali, é diferente de uma prova de colégio, de faculdade, que se você tirar um 5, vamos imaginar, você está reprovado, né? Mas em Olimpíadas, as provas são feitas de nível muito alto, que em várias delas, se você tira 5, né, 50%, se você faz metade da prova, você tira medalha, né? Então, porque o nível mais alto, realmente a questão é o desafio, né? Então, não sintam-se tristes, querendo ter uma certa obrigação de ter um certo desempenho, uma performance. Não, realmente é você ir lá e se testar, né? E aí, então, assim, vários alunos que eu tenho no ITA, por exemplo, jamais participaram no ensino médio, fazem a universitária e tiram medalhas. Então, isso que eu quero dizer que realmente ela vale a pena participar dessa Olimpíada sendo universitária, né? E, em terceiro lugar, você tem o Brazilian Physics Tournament, que ele é basicamente o IPT aqui no Brasil, que é basicamente, em poucas palavras, uma versão universitária da YPT. Uma Olimpíada baseada em debates, apresentações e problemas que você tem meses para resolver. Ok, então essas são as Olimpíadas Universitárias. Agora, voltando ali para o ensino médio, eu falei bastante das seletivas das Olimpíadas Nacionais de Física, que é uma seleção que é feita pela Sociedade Brasileira de Física, que é basicamente coletar, né, de alunos do Brasil inteiro. Em anos normais de OBF, o nosso funil inicial são cerca de 100 mil alunos em todo o Brasil. Esse ano de pandemia, a gente está em torno dos 20 mil, mas a gente seleciona ali cerca de 100, 150 alunos. Então, é uma competição de um funil de 1 em 1000, para fazer algumas provas e participarem dessa seleção, né? Que define alunos para 3 Olimpíadas Nacionais. A OBF, a OIBF, né? Então, a Olimpíada Ibero-Americana de Física, que o Brasil é convidado, né? Isso aí, dos 100, 150 ali, do 11º ao 14º, vão para essa Olimpíada. Tem a Olimpíada Europeia de Física, que o Brasil não é um país europeu, mas nós somos bem conectados e temos muitos amigos. Então, nós conseguimos vagas, né, especiais para o Brasil, do 6º ao 10º lugar, que podem participar da Olimpíada Europeia. E temos também a IFO, né, que é a Olimpíada de Física mais tradicional do mundo, né, International Physics Olympiad, com mais de 80 países, é um grande evento, né, realmente impressionante, que aí essa aí é realmente a nossa seleção, né, a seleção A, né, que é o 1º ao 5º lugar desse filtro geral, certo? Cada uma delas tem as suas particularidades. Então, por exemplo, a IFO, ela tem problemas bem extensos, então são 5 horas para 3 problemas. Um problema, para vocês terem ideia do que se trata, né? Na minha IFO, por exemplo, caiu um problema de Terra, Lua, geração de marés baixas, marés altas,
dissipação de energia e como isso afeta aí a Lua está se distanciando progressivamente da Terra. Outra de física de estrelas, outra de resfriamento de átomos por laser, certo? Então, e aí você tem um modelo que você vai desenvolvendo ele em uns 20 itens, né? Então, realmente é um físico que trabalha com isso, te apresentando algo bem sofisticado em linguagem que um aluno de ensino médio possa entender. Então, realmente, as provas da IFE, em geral, existem algumas que são verdadeiras obras de arte, assim, na minha opinião, certo? Tem a EUFO europeia, ela já tem um caráter um pouco mais enxuto. São questões mais curtas, que privilegiam muitas vezes sacadas, ideias, realmente aquela criatividade que você precisa ter para resolver aquele problema conciso, né, e direto, né? A IFO já tem uma coisa mais de discussão geral, mas a EUFO realmente tem ideias muito bonitas na prova, né? E a Ibero, ela é feita pelos países latino-americanos, né, mais Portugal e Espanha, e ela já tem uma ideia assim de formar alunos para esse mundo olímpico e possivelmente, por exemplo, possibilitar um aluno que vá para uma Ibero, tenha uma experiência nacional e depois vá para uma IFO, né? Então, todas elas você também tem provas, tanto experimentais quanto provas teóricas. Então, o aluno faz problemas e também faz experimentos, faz medidas. Então, realmente é uma visão bem geral da física que a gente tem nessas Olimpíadas, né? Que é uma coisa que, na minha opinião, falta muito no Brasil ainda. Nós temos essa cultura de levar alunos para laboratórios de física fazer medidas, né, e ver a física ali na prática, né? Então, essas Olimpíadas são bons jeitos de a gente pensar em como é que a gente consegue trazer isso para uma sala de aula, né? Com essas provas experimentais de física, nessas práticas. E eu vou falar um pouco agora sobre o TBF, né? Então, um pouco sobre como é que você chega nessas Olimpíadas Nacionais. Então, o TBF, ele tem acesso via OBF e OBFEP, né? Então, Olimpíadas Brasileiras, tanto as gerais quanto as escolas públicas, realizam suas Olimpíadas, distribuem medalhas, e aí, se você, em geral, tira medalhas de ouro ou prata, você está classificado para o TBF, né? Na UBF, né? A UBFEP, ela também classifica alguns, mas acho que já é um número um pouco mais estrito, né? Provavelmente são medalhas de ouro. Então, os melhores classificados entram para seletivas. Existem provas teóricas prévias, né, que selecionam 100 melhores, mais ou menos, varia de ano para ano, dependendo da estrutura que a gente tem disponível. E a gente tem, então, um torneio à parte aqui dentro do Brasil, em que a gente tem discussões com professores, realização de experimentos, né, e reúne todos os alunos e os primeiros. E aí, como é que é o formato do TBF, né? O Torneio Brasileiro de Física? A ideia dele é que seja uma oportunidade dos alunos aqui do Brasil tenham de participar do que seria uma mini IFO, né? Então, uma mini Olimpíada Internacional, que na prática é parecida com a europeia e com a ibero-americana, né? O formato clássico dessas competições de uma prova teórica e uma prova experimental. Então, os alunos têm essas ambas competências avaliadas, e aqui no Brasil a gente traz um evento que a gente consiga, né, espalhar essa vivência olímpica para o máximo de pessoas, né? Então os professores que são autores dos problemas, eles dão palestras sobre os problemas, como esses problemas poderiam ser feitos, como eles foram concebidos, os modelos envolvidos. Então, tem as palestras para os alunos e tem uma experiência também muito frutífera, que são as moderações. Então, a gente dá as notas, a gente corrige, a gente tem um modelo assim bem transparente nos últimos anos, que os alunos vêm e discutem com a gente as próprias soluções. Então, realmente é uma coisa que a gente consegue discutir com cada aluno individualmente nessa competição que, como eu falei, vai selecionar cada uma das 3 seleções das Olimpíadas Nacionais. Então, realmente é uma experiência bem bacana de uma mini IFO, que a gente abre aí para alunos para mais ou menos 100, 150 alunos
do Brasil inteiro. E aí, como é que a gente está nessas competições aí? Então, o Brasil, né, pouca gente sabe, né, nem todo mundo acompanha essas Olimpíadas Nacionais, mas a gente é um país forte nessas competições. Então, na Ibero-Americana, o time são de 4 pessoas e no ano passado o nosso time ganhou 4 ouros. Então, realmente foi como perfeito, né? A gente gabaritou tudo. O top gold, que a gente fala que é o ouro de mais alta nota, né, foi brasileiro. Então, a gente nessas Olimpíadas não é um único ouro, uma única prata, um único bronze. A gente tem cerca de, vamos imaginar aqui, 200 alunos e vai uma percentagem para cada cor de medalha e a gente coloca o corte onde você tem ali uma separação clara entre níveis e classes diferentes, né? Então, na UBF, o Brasil é um país forte que, em geral, luta ali pelas medalhas mais altas. Na Olimpíada Europeia, a gente já parte para competir com a Rússia, Alemanha, né, Polônia, vários países bem fortes também, e a gente não faz feio, a gente realmente tem conseguido aí medalhas muito boas. Ouro a gente já conseguiu, prata, bronze, né, na última edição, que foi agora em julho. A gente conseguiu 2 pratas e 3 bronzes. Aqui é legal falar, né, já que eu estou aqui falando para o IFAM, que um desses alunos é amazonense, né, então o Wesley, ele é de Manaus, se eu não me engano, ele é do Colégio Militar de Manaus, ele foi nas seletivas, ele foi, acho que, um dos primeiros lugares das Olimpíadas, classificou para o TBF, e aí se classificou para o time da Europeia, e ele é amazonense, então o Amazonas está ali marcando presença nessas equipes nacionais. E na IFO, também foi realizada nesse ano, né, no final de julho, a gente conseguiu trazer um ouro, uma prata e 3 bronzes. Então, assim, o ouro, realmente, a gente está competindo, gente, com países como Estados Unidos, Alemanha, Singapura, Índia, China, Japão. Então, são países muito... Se a gente compara sistemas educacionais, realmente estão, assim, no topo das classificações, né? Países muito ricos que, assim, tem prêmios Nobel de universidades de grande renome, mas o Brasil, ele realmente entra para competir e tirar medalhas de ouro, né, desses países algumas vezes. Realmente, então, a gente nessas competições, um país bem respeitável. Então, assim, apesar da gente ter as nossas dificuldades em geral com o nosso sistema de ensino como um todo, né, a gente consegue realmente ter nesses centros, nessas iniciativas, né, descobrir os nossos talentos aqui no nosso país e regá-los, né, e dar essas oportunidades para eles. A IFO deveria ser na Lituânia, a EUFO na Estônia, certo? Então, a gente teve interações culturais com esses países, os alunos puderam conversar e trocar ideias com esses países, mas não foi aquela mesma coisa de experiência de uma viagem internacional, como é normalmente feito, né? Mas a gente, pelo menos, trouxe esses alunos para um polo de aplicação de provas, né? E eles puderam se conhecer um pouco mais. E agora eu vou falar um pouco do que eu deixei de falar mais cedo, que é da YPT. Então, a gente tem a YPT Brasil, International Young Physicist Tournament, né? Internacional, que é acessada via YPT Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente faz um torneio com as 20 melhores equipes. A seleção dessas equipes é feita por relatórios de problemas. São problemas bem abertos que a gente divulga o problema em julho e a gente pede um relatório lá para outubro. E os alunos fazem grupos, equipes que aí montam, resolvem os problemas, discutem, mandam relatórios. Nós selecionamos mais ou menos umas 20, né? Em geral, sempre tem também escolas públicas lá que a gente traz para enriquecer a competição. E a gente faz um torneio aqui no Brasil junto com as discussões. Então, tem uma parte de oratória bem interessante, apresentações para auditórios,
discussões que a gente chama de Physics Fight e eventuais premiações nacionais e acesso à Olimpíada Internacional, que é conhecida como a Copa do Mundo de Física. Tá? Então, para dar um pouco a ideia do que é um problema de YPT, eu tomei aqui esse problema de 2018, a questão 10, são 17 questões, mais ou menos o seguinte. Então, esse enunciado do problema, né? Uma válvula de Tesla é uma válvula unidirecional, passiva e com geometria fixa. Ela oferece uma resistência muito maior ao fluxo em uma direção do que na direção contrária. Crie uma válvula de Tesla e investigue seus parâmetros relevantes. Então, percebam que isso aí, no caso da YPT, é um problema que é muito diferente de problemas que a gente vê na escola, né? Ele dá um elemento totalmente novo. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que estude válvulas de Tesla numa aula de ensino médio convencional, né? Mas que o aluno pode pesquisar. Ele tem tempo para isso e ele pode fazer isso. Então, a ideia é que ele pesquise no Google, na internet, pesquise artigos científicos, e aprenda o que é uma válvula de Tesla, construa uma, experimente diferentes variações e descubra que parâmetros são relevantes. Então, por exemplo, eu botei essa figura aqui que você tem no Manual do Mundo, né? Um ótimo canal aí de ciência aqui do Brasil que eu gosto bastante. E o Iberê, por exemplo, construiu uma válvula de Tesla. E aí você pode, então, explorar o que ele fez, discutir, buscar teoria. Tem alunos que trazem, às vezes, simulação até de... procura um software de simulação de fluidos e explora isso, e traz uma simulação computacional. Então, realmente é uma coisa bem interessante, né? E aí, tem esse problema. Como é que é a solução, né? Como é que funciona a Olimpíada? Então, a YPT, você faz relatórios sobre esse problema, mostra figuras de como você construiu, mostra o que você descobriu, as suas variações, né? Faz um relatório e ele é selecionado para final nacional. E aí você entra no formato próprio da YPT. Então, que é estruturada como Physics Fight, né? Então, é um duelo de física entre 3 equipes. Então, não é uma prova que você faz ali, faz seu relatório e manda, né? Aqui você vai ter uma veia mais de discussão. Então, na YPT, você tem aquela pessoa que realmente resolve o problema, que é a equipe relatora. Então, a equipe relatora, ela vai relatar a solução, vai trazer uma apresentação, trazer os dados que ela coletou, os experimentos, a teoria que ela estudou, integra teoria e experimento, e disso tudo tira suas conclusões de forma a apresentar o problema para um colégio de jurados. Então, ela resolve o problema. Mas ela não apresenta e fica por isso. Existe uma segunda equipe, também de alunos da competição, que vai fazer a oposição. Então, a equipe opositora, ela tem a responsabilidade de entender o que a outra equipe fez, né? E, sem apresentar a sua solução, né? Então isso é proibido, ela precisa criticar aquilo que a outra equipe fez. Então, vocês variaram isso, mas por que vocês não variavam aquilo? Esse jeito de coletar medidas que vocês fizeram, talvez tenha tais e tais problemas, indicar erros sistemáticos, erros aleatórios, tratamento de erros, verificar se realmente a equipe relatora sabe o que está fazendo, enfim. Então, você tem essa coisa dialética ali da discussão que realmente acontece, os professores vão concordar comigo, na hora que você está lidando com física de verdade em pesquisa. Então, você tem, às vezes, um modelo que eu apresento num artigo científico e eu vou ter um referi que vai contrapor certas deficiências do meu modelo e a gente tem que entrar num acordo, né? Então, essa parte de verificação e de seminário, apresentar ideias é bem bacana, né? E, em terceiro lugar, a equipe avaliadora, que vai assistir a apresentação da equipe relatora, ouve a oposição, né, da segunda equipe. Existe uma discussão entre as duas de 6 minutos, elas vão discutindo e realmente é o que a gente chama do fight.
e a equipe avaliadora ela é responsável por discernir ali quais foram os melhores pontos, quais foram as discussões, as desavenças e qual que é a opinião dela a respeito disso tudo. E aí fecha esse triângulo e os jurados eles podem fazer perguntas para essas 3 equipes, né? Então, esse é um formato completamente diferente de uma prova. Aí percebam que isso vai desenvolver física, retórica, apresentação, trabalho sob pressão, produção de relatórios, realização de experimentos, né? Então, é uma coisa bem rica, né? A YPT. Eu tenho bastante carinho por essa competição. E aí, eu fiz um resuminho de como funciona. Não sei se para vocês ficou tão claro assim, mas o melhor mesmo modo de entender como é que funciona o Physics Fight, eu acho que é realmente assistindo a um, né? E aí você pode procurar depois, né? Não sai daqui, continua assistindo o seminário, por favor. Mas depois vocês podem ir atrás da B8 Projetos, né? Ou procurar Physics Fight, né? YPT, e aí você tem aí a oportunidade de assistir as diferentes equipes apresentando seus problemas e a forma como esse Physics Fight é conduzido. Então, aqui embaixo tem até um que eu que conduzi, certo? Como presidente de banca. E aí, como é que o Brasil fica nessas Olimpíadas aí, na Copa do Mundo de Física? Então, a equipe é formada pelas 5 melhores equipes nacionais. Cada uma delas indica um participante para o time nacional. A gente monta a equipe nacional, vai para a viagem para a competição internacional, né? E as discussões são feitas todas em inglês, né? Então, realmente a YPTP, por essas circunstâncias de ter o debate, tem essa questão do inglês. As outras não. As outras realmente vai uma equipe de professores e traduz a prova para os alunos. Mas essa o aluno precisa realmente ir lá no Gogó e bater boca com o coreano, com japonês, americano, britânicos, etc., né? Mas o Brasil vem recorrentemente obtendo bons resultados em medalhas de prata de 2019, 2018 e 2017. Então, a gente realmente tem conseguido ótimos resultados. Tem muita gente em São Paulo que tem bastante tradição nisso. Em Goiás tem muita gente que também que tem tradição disso aqui. No Ceará também. Do Sul, eu acho que eu já vi também equipes do Sul, mas sim, é um convite que vocês têm aí para participar e entrar nessas competições. Então, a EBSPT está sempre aberta aí a novas equipes que possam querer participar do torneio. Então, eu espero que com isso tenha dado um panorama geral de quais são os pontos de referência, né, de Olimpíadas Nacionais aqui no Brasil. E agora eu vou falar um pouco de relatos um pouco pessoais, né, na primeira pessoa, e um pouco de colegas que eu tive que participaram desse mundo de Olimpíadas. A minha ideia aqui, realmente, para os alunos que estão assistindo, vocês terem uma ideia de uma pessoa que realmente viveu isso, que trabalha com isso, que vocês tenham uma ideia do que vocês podem chegar, né, participando dessas Olimpíadas. É muito mais do que uma prova, né? Então, vai bem além disso. Por exemplo, em termos de vestibulares, você pode usar essas experiências para dispensar a necessidade de um vestibular. Então, algumas universidades, como a Unicamp, a USP, a Unesp, a Unifei, eu já vi falar que também a Federal ou a Estadual da Paraíba também está considerando a criação dessas vagas olímpicas. Então, são vagas que são destinadas a alunos que tiveram resultados expressivos em Olimpíadas nacionais e internacionais de diferentes Olimpíadas do Conhecimento. Então, se você tem esses resultados, você tem acesso a algumas vagas, se não, aí você faz vestibular. Mas é interessante ver essa movimentação das universidades do Brasil, né, em considerar, né, e avaliar
esse tipo de experiência, que é uma coisa que as Olimpíadas Internacionais, as universidades lá fora, elas já fazem isso. Então, tem muita gente que realmente faz essas Olimpíadas Nacionais e vai para o MIT, vai para Stanford, Cornell, Caltech, porque elas não têm um vestibular tão bem definido e elas olham para a vida da pessoa como um todo, né? E realmente essas Olimpíadas, elas te proporcionam várias boas experiências e essas Olimpíadas querem segurar esses alunos aí. Certo? Então, as universidades brasileiras, né, elas estão seguindo essa linha. A gente tem questões legais a serem satisfeitas, mas isso aí é uma solução que tem sido utilizada para valorizar essas Olimpíadas. E é um pouco da minha experiência pessoal, gente, né? Então, por exemplo, o que isso afetou na minha vida, né? Então, como eu falei, tudo começou lá com uma OBF, né, com a Olimpíada Brasileira de Física, que começou com uma primeira fase de marcar, que talvez tenha começado agora, no último sábado, com vários alunos que estejam assistindo a esse seminário. Então, tudo começou lá com uma primeira fase de OBF. As coisas foram andando, a OBF virou uma medalha, que virou uma seletiva, que teve experimentos lá de seleção, que me classificou para a seleção lá da IFA. Eu fui lá para o México, consegui uma medalha, né? Eu escolhi ficar no Brasil, não apliquei para nenhuma universidade fora. Isso aí não me atrapalhou nos vestibulares, então eu passei no ITA, que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Eu passei 6 meses só estudando física para a Olimpíada e depois o resto eu me virei loucamente com matemática, química e redação. Mas no final deu tudo certo. Então no ITA eu fiz pesquisa em física, né? Hoje em dia a gente tem minor em engenharia física, um programa de formação complementar. A gente oferece mestrado para aluno que faz durante a graduação. Eu comecei a me interessar por vida acadêmica, né? Entrei em doutorado direto. Em paralelo, meio que eu dava alguns treinamentos para Olimpíadas à medida que eu podia, que estavam nas minhas condições. No Ceará, em São Paulo, durante toda a minha graduação. Dei aulas, apaixonei por dar aula. Fui lá para a Alemanha, né, na Friedrich Schiller Universität, em Jena. Encontrei amigos de Olimpíadas, né, no doutorado. Então, realmente é uma coisa que você vê que você encontra outros colegas. Eu encontrei outro dia uma colega da Lituânia, que comigo, as duas equipes, né, Brasil e Lituânia, ficaram amigos. Eu me encontrei com ela também. Ela trabalhou lá no CERN, na aceleradora de partículas, certo? E me doutorei, virei professor e hoje em dia organizo, né, trabalho na organização das Olimpíadas agora, tentando proporcionar experiências como essas para alunos como vocês, certo? Então, realmente é uma coisa que as Olimpíadas me ajudaram a criar gosto, ver que eu tinha uma certa vocação e inclinação para isso, me jogaram para boas universidades, me deram oportunidades de empregos, né? No tempo depois do meu doutorado e entre eu virar professor do ITA, né, até o concurso, eu passei por um tempo aí sem bolsa de pós-doc e eu virei professor de Olimpíada. Então, realmente foi uma coisa que abriu muitas oportunidades para mim, né? Eu virei professor do ITA hoje em dia, desde 2018, há 3 anos. Mas isso aí foi a minha experiência pessoal, né? Que eu posso falar com alguma pertinência, porque eu vivi isso. Mas isso não é uma coisa só do Ivan, né? O Ivan, não sei o que, assim, né? Eu só quero falar isso porque realmente é uma coisa que vocês consigam olhar realmente para mim e ver que realmente eu vivi isso e sou resultado desse trabalho de vários professores que realizaram essas Olimpíadas. Mas tem outras coisas. Então, se você pegar o meu time, que foi para o México comigo, você tem o Ilan, que ele era de São Paulo, fez física e teatro no MIT. Depois do MIT, ele foi trabalhar em Berkeley, trabalha com gravitação quântica, né, e relação entre gravitação e teoria de formação, certo? Aqui, deixa eu só tirar aqui, ok. E trabalha com isso aí, né, gravitação, né, cosmologia. O Márcio,
o Ilan, agora o André. O André foi outro colega meu do Recife, foi para o ITA, e depois disso foi para a Polytechnique na França, fez mestrado em economia por lá, trabalhou em banco, com aquisição e fusão de empresas, depois voltou para estudar tecnologia, hoje em dia ele trabalha no Google, lá na Suíça. O Leonardo Stedley, ele foi para, se não me engano, Duke, nos Estados Unidos, depois fez doutorado dele em Princeton, nos Estados Unidos também. Hoje em dia trabalha lá eu acho que ele trabalha numa empresa de tecnologia, se não me engano, em Nova York, nos Estados Unidos. O Márcio, ele é lá do Rio Grande, e o Leonardo, ele é de São Paulo. O Márcio, ele é do Rio Grande do Norte, estudou no Ceará, fez ITA, fez estágio no Google e trabalhou em algumas empresas de tecnologias aqui no país e depois agora está trabalhando lá na UK, lá em Londres, né, na Palantir, que é uma empresa de tecnologia. Então, percebam-se que todos esses aí tiveram experiências bacanas na Olimpíada de Física, que ajudaram eles a se desenvolver intelectualmente, encarar desafios, e que isso aí se reflete na trajetória de todos eles, né? Então, são pessoas bem bacanas e é um grande prazer ter conhecido cada um deles, né? E não só eles, mas também todos. Eu posso contar várias ótimas histórias de pessoas que eu conheci nas Olimpíadas, né? Outras histórias que eu posso falar para vocês, que eu pincelei, assim, algumas, né? Tem o Vinícius Névoa lá de Goiânia, que ele está indo agora, esse semestre, lá na Caltech. Então, ele foi lá para a Califórnia e acho que deve fazer engenharia ou física por lá. Tem o Vitor Ivo, que foi uma das primeiras medalhas de ouro da Internacional de Física, né, que está estudando lá em Oxford, na Inglaterra. O Orisvaldo Saviano, que ele é do interior do Ceará, né, foi descoberto ali o bom desempenho para um programa lá, eu acho que, se não me engano, Primeira Chance, que aí tenta dar bolsas de estudo para alunos da rede pública que se destaquem, né, em boas escolas da rede privada e que e também fazem um acompanhamento social e reuniões e mentorias, né? E o Orisvaldo, ele se encantou pela química e foi para a Internacional de Química, né? E hoje em dia está no MIT fazendo sua graduação. Então, são várias histórias que eu posso falar sobre isso. Tem livros inteiros disso, né? Se não me engano, mês passado, ou esse mês, foi lançado um livro, Histórias Cearenses Inspiradoras em Olimpíadas Científicas, né? A minha é o 4º capítulo. Então, se vocês... Eu falei um pouquinho de mim, se vocês quiserem ler mais, tem esse e-book que foi lançado aí pela INESP, né? Então, um Instituto de Estudos de Estratégia de Desenvolvimento do Estado do Ceará, que trata ali sobre Olimpíadas de Conhecimento e que realmente tem tido uma atenção das autoridades lá do nosso estado, né? E aí vai desde ex-olímpicos, professores organizadores, professores que preparam em colégios privados, públicos, Olimpíadas de Filosofia, História, Química, né? Professores universitários, enfim, tem bastante coisa interessante aí que as histórias são várias, né? E aí, agora, encerrando, né? Indo para o último tópico, o convite, né? De como é que se prepara e se participa dessas competições. Então, eu vou dar assim, algumas ideias gerais de como você pode começar o trabalho, né? Que, pelo que eu conversei com o Márcio e com o Kleber, eles já vêm desenvolvendo um pouco disso, né? Mas eu acho que passa por certos pontos, né? Eu acho que um ponto é você organizar aulas extras, né? De aprofundamento para alunos, eventualmente, talvez, inserir isso na carga horária ou não, né? Mas o que eu vejo muitas escolas fazem, realmente, de repente, tem aulas de manhã e de tarde e à noite, são propostas aulas extras com as turmas de quem quer realmente se aprofundar. Então, frequência voluntária, realmente de quem está afim mesmo de aprender, né? E organizar essas aulas de aprofundamento com os alunos que têm maior interesse e você poder, então, se aprofundar naquilo que você não consegue dar na sala de aula convencional, né?
O segundo passo, eu acho que é realmente estudar o edital da Olimpíada que você tem interesse, porque você não pode perder datas de inscrição, algumas delas têm taxas, então, realmente, você precisa conhecer o formato delas, né? Quantas fases são, qual que é o estilo de cada uma delas, né? Nessa questão de conhecer o estilo. Resolver provas antigas, porque algumas dessas provas vão te dar... muitas delas são, como eu falei, provas aí são obras de arte, né? Então, realmente, você aprende muito com essas provas antigas. Você pega ali bons problemas, você pode trabalhar com seus alunos e buscar a boa literatura. Então, não existem tantos livros assim focados em Olimpíadas. Então, o que eu costumo recomendar para os alunos são boas coleções de ensino médio, sei lá, tópicos da física, fundamentos de física, universo de física, enfim, tem várias coleções possíveis que podem ser usadas, né? Tem o meu livro também, Física em Nível Olímpico, que ele é realmente um dos poucos livros que são focados mesmo para quem quer trilhar esse rumo aí até as Olimpíadas Nacionais. Então, vocês podem procurar Física em Nível Olímpico, encontram fácil para comprar na internet, em algumas editoras. Tem material, assim, abundante, está começando a aparecer na internet. Como eu falei para vocês, né, eu divido algumas das minhas aulas, eu tenho feito nos finais de semana e tempo livre, experimentos para apresentar para os alunos como você pode explorar a física experimentalmente, além de algumas aulas no meu canal Física em Nível Olímpico. Outros colegas têm feito isso aí, tem o Física com Douglas também, que tem feito vídeos resolvendo Olimpíadas brasileiras, né? O Carlos Eduardo, do Fiscadu, e o Astrobiofísica do Virgílio também tem feito aulas completamente abertas para a UBF, né? Então, assim, tem material abundante que está aparecendo e que os alunos podem ir procurar, né? Realmente tem, além de livros, né? Então, está realmente criando-se um ecossistema de olímpico, aí, de física, né? Além de outros canais que, se você procurar, realmente você encontra mais gente trabalhando também. Tá? Esses aí realmente são os que eu conheço, são os meus colegas ou pessoas que foram meus professores, como o Douglas, por exemplo. Tudo bem? Então, gente, mais ou menos esse é o panorama que eu queria mostrar para vocês. Aqui estão meus contatos, né, meu e-mail, o site que eu divulgo meu livro e que eu mostro algumas dicas de livros, etc., né? E o meu canal no Instagram, o nível.olímpico, né? Que aí eu falo dessas Olimpíadas, dou dica de referência de livros, tiro dúvida, falo sobre física no geral, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e ficarei feliz em responder perguntas. Ok, quero... Obrigado, professor. A todos aí que participaram dessa palestra, muito enriquecedora, muito interessante, informações. Eu já trabalhava com Olimpíadas de Física anos da minha vida acadêmica e confesso que algumas coisas eu não conhecia, né? E você trouxe aí para nós conhecimento. Sou muito grato aí por ter aprendido tudo isso que você nos oportunizou hoje. Que uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte de moderação de notas com os professores, uma coisa interessante, né? Deve ser uma experiência bem interessante. Você chama o aluno, vem cá, vem dizer aqui o que aconteceu aqui, o que você estava pensando, né? Deve ser uma experiência bem interessante aí. Realmente foi. Tem umas moderações que realmente estão bem emocionantes, vamos dizer, né? E valendo aquela vaga para uma Olimpíada Nacional, né? Que acontecem algumas, né? Então, a Olimpíada Europeia tem a moderação organizador da Olimpíada aluno. Então, por isso que a gente faz isso para realmente treinar o aluno brasileiro a chegar diante do professor e discutir, né? Minha solução foi essa, minha ideia foi essa, e eu mereço ponto por causa disso, daquilo. Um formato interessante mesmo. Em outras Olimpíadas Nacionais, é o professor que faz, né? Então, na internacional, eu fui
líder de delegação do Brasil. Então, eu moderei as notas com a organização, né? Então, mas em outras, realmente, o aluno que tem que fazer isso por si. Deve ser uma experiência bem interessante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, professor, é o seguinte: nas Olimpíadas Brasileiras de Física e na Experimental de Física, a OBF e a OBFEP, ela tem uma parte teórica, mas a partir do momento que vai avançando, ela tem uma parte experimental, né? Agora, assim, na tua visão, assim, no momento que está dando aula, preparando o aluno, o aprofundamento, ele tem que ser mais na parte teórica, mais na parte experimental, tem que ser os dois ali ao mesmo tempo? Qual é a tua percepção, assim, que o professor ele deve ter para que ele prepare aluno para as Olimpíadas Brasileiras de Física? Tá. Em geral, assim, eu acho que experimentos são bem-vindos como um todo no ensino, né? Então, eu principalmente gosto muito de trazer nas minhas aulas do ITA experimentos, né? Nesse mês de outubro, por exemplo, eu vou fazer 3 experimentos com meus alunos. Eu sou professor de teoria. Tem outro professor de laboratório ainda. Então, sou um cara que gosta bastante de trazer experimentos, porque eu acho que você dá uma realidade, né, um pé no chão ali para a física que a gente faz no quadro, né? Mas em termos de preparação para a Olimpíada, em geral, acho que realmente para alunos que estão começando ali, primeira e segunda fase, realmente os alunos, o foco é mais teórico mesmo, né? Então, assim, vamos tentar aprofundar, né, conhecer as provas passadas e aprender o que elas cobram e quais são as ideias, o que da teoria que a gente está vendo na sala de aula que a gente pode complementar nessa aula extra, né? Fazer simulados com provas antigas, botar os alunos para se corrigirem, enfim, né? Então, acho que o trabalho inicial, acho que ele é teórico, porque você precisa ter, de fato, criar essa bagagem teórica. Em geral, quando o aluno se classifica para a OBF, terceira fase, né, que aí vem a prova teórica, aí eu acho que vale a pena você ter aulas, né, com foco experimental, né? Então, realmente você vai além de fazer um experimento para eles. Você precisa ensinar algoritmos significativos, o que é um erro, como propagar um erro, como fazer um gráfico, nomes de gráficos, unidades, escalas, botar os pontos, barras de erros, vamos plotar isso aqui, como fazer isso ficar apresentável. Então, muita gente não consegue nem fazer uma solução de problema ficar bonito, né? Então, fazer um gráfico ficar bonito, então, você precisa trabalhar isso com os alunos, né? Então, essa parte aí que vai além de fazer experimentos, aí eu realmente acho que é uma coisa que você deixa para a terceira fase, com turmas menores, o pessoal que a gente vai precisar fazer isso, porque você precisa olhar ele medindo, aquela questão do paralaxe, né? Olhar na altura do olho, realmente você precisa fazer uma coisa assim mais atenta, né? Mas, sim, eu acho que uma turma de 10 pessoas, assim, depende muito da realidade de cada lugar, né? Então, turmas menores você consegue fazer duplas e trabalhar com todo mundo, né? Outros lugares você tem muita gente, fica mais difícil, né? Mas, no geral, acho que a OBF, por exemplo, ficaria mais para a terceira fase, né? E outras não, outras a YPT, se você tem um time de YPT, aí você não tem como fugir de experimento. O problema ele é experimental. Construa uma válvula de Tesla, né? O cara tem que construir. Ok, Ivan. Interessante essa tua percepção. Assim, uma outra pergunta que eu gostaria de deixar para ti é a seguinte: quando os alunos estão fazendo, vamos pensar ali nas primeiras fases, né? Aquelas provas teóricas ali. Vamos pensar em termos de OBF e OBFEP. Assim, o que os alunos assim mais erram ou aquelas questões, aquelas alternativas, elas são tipo Enem, elas têm muitas pegadinhas, elas fazem com que o aluno ele marque questões que são quase certas, não são as certas, mas são quase certas. Assim, como é que é? O que os alunos erram mais e se as provas dessas Olimpíadas elas têm essa ideia no momento que elas estão sendo feitas?
Não, eu acho que, assim, a ideia no geral, se o ideal olímpico, assim, como um todo, assim, eu acho que é mais assim, olha, a gente vai mandar uma pedrada, assim, vocês. Então, assim, realmente são provas que o aluno não pode chegar lá e achar, não, vou tirar 10 porque eu sou um aluno legal. Não. Assim, a prova é feita para ser um desafio, né? Então, eu acho que não vai tanto de pegadinhas, assim, mas realmente são questões que não são fáceis, né? Que você precisa ter um raciocínio para lidar com elas, que tem uma questão de física, que tem uma geometria mais difícil, que você precisa realmente ali fazer umas contas e passos intermediários, e que procurem realmente o aluno que domina o conteúdo. Né? Então, realmente, eu acho que esse é o paradigma da maior parte das Olimpíadas, né? E aí, claro, naturalmente você vai talvez cair numa sutileza que às vezes vai ser chamada de pegadinha, não sei, mas basicamente é aquela coisa que vê se o aluno está ali dominando. Então, por isso que eu acho que você precisa reunir os alunos para um momento extra e falar assim, ó, vocês são os caras que aparecem numa aula de física sem cobrar presença. Né? Então, assim, com vocês a gente vai agora aprofundar, né, e ir para os problemas mais difíceis que o professor não dá na sala de aula normal. Né? Então, acho que realmente assim, os alunos erram mais, porque são problemas difíceis e que é natural errar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, vai em níveis de complexidade altos, né? Então, assim, o aluno é convidado o aluno de oitava série, no oitavo e nono do ensino fundamental, eu convido, por exemplo, pega o Tópicos de Física, que é uma coleção de ensino médio, e assim, pega um livro de ensino médio e tenta mexer nesse livro. Se desafia, né? Você não vai fazer toda a lista, mas assim, livro 1, você consegue entender? Nossa, professor, viu isso aqui? O que é um seno? Então, assim, corre para a matemática com a curiosidade de que você quer aprender física, né? Então, nas seletivas das Olimpíadas Nacionais, acaba caindo cálculo. Então, assim, eu tive que aprender cálculo para participar da IFO. Então, realmente essa coisa de você fazer o aluno correr atrás, né? E a escola, os professores darem um suporte para esse aluno, né? À medida do possível, da estrutura e o apoio, tá ali para tirar dúvidas, enfim, né? Ok, professor Ivan, quero agradecer pela oportunidade de ter participado desse ciclo de palestra do nosso Amazonas. Fico muito feliz de ter aceito, até porque tu tens uma linguagem bem fácil, né? Tem um canal, consegue passar assim, muito conhecimento para nós. Mas assim, antes de terminar, né, a nossa live aqui, eu quero passar a palavra para o professor Márcio, né, caso ele tenha mais algumas perguntas aí. Com você, professor Márcio. Valeu, Alisson. Obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado aí pela palestra. O chat aqui, o pessoal falou bastante coisas boas aqui. Parabéns, professor Dr. Ivan. Você é o cara, foi show. Obrigado pelo incentivo. E, enfim, um monte de agradecimentos aqui pela palestra. Muito motivadora, né? Muito esclarecedora também. Né? Eu tinha até algumas dúvidas também, porque a gente começou agora um projeto, né, para preparar os alunos para as Olimpíadas de Física, né? E eu vi que o senhor já deu as dicas aí, né, para como começar. Então, o senhor já respondeu aí praticamente tudo. Eu tinha essa pergunta, agora não tenho. O público aqui não teve perguntas, assim, porque foi muito esclarecedor também, não tinha nem como mais... Quando eu pensava na pergunta, o senhor já falava, eu disse, pô, então como é que eu vou perguntar isso aí, né? Mas, desde já, professor, agradeço novamente aí, tá, pelo sua disponibilidade, né, em apresentar para nós aqui, tá? Aqui nós que fica afastado aí do centro aí, né, do central, a gente fica no Amazonas, que fica muito afastado. O senhor trouxe essa palestra aqui para nós, né, e que eu espero que motive aqui os alunos. Tem muitos alunos aqui do MEB integrado, tem alunos também da graduação e tem alunos do mestrado também, professores. A plateia nossa é bem diversificada. Tá? E agradeço aí em nome do IFAM e do mestrado.
Passar a palavra agora para o Kleber, que quiser fazer alguma coisa, e depois o senhor faz considerações finais aí, professor. A gente segue. Professor, só agradecer pela contribuição. Muito obrigado pelo incentivo, professor. O público presente foi bem significativo. Eu creio que eles foram muito motivados hoje. Então, muito obrigado, professor. Ok, então, gente, muito obrigado pelas palavras. Foi um prazer estar aqui. Eu conheço Manaus, então é uma cidade que eu tenho bastante carinho, assim, eu gostei bastante de ter visitado aí. Espero poder ajudar do que eu puder, realmente, seja com essa palestra aí virtual, né, conversando com vocês. Se tiverem outras dúvidas, enfim, podem entrar em contato comigo, seja por e-mail, pelo Instagram. Eu sou uma pessoa bem fácil de acessar e, na medida do possível que eu tiver disponibilidade, eu tenho um grande prazer em ajudar. Ok? Então, muito obrigado a vocês pelo convite. É ótimo estar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu também à palestra. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Obrigado, professor. Até a próxima terça, daqui a 15 dias, certo, Márcio? Até mais, isso. Ok, um abraço. Tchau, Um abraço, tchau. professor. Tchau a todos.